Prezadíssimos, Pai seja convosco. Mais uma vez quero te convidar para estudarmos a Palavra de Deus em alguns minutos. Iniciamos um novo trimestre de estudos, seguindo o nosso guia de estudo da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. Nós temos agora um novo assunto que é o seguinte: os ataques contra a Igreja de Cristo, e um subtema para o trimestre inteiro é as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Por falar em volta de Cristo, esse assunto pode ser novo para alguém. Então, é bom que você saiba que a Bíblia Sagrada fala, sim, da vinda de Cristo numa primeira vez à Terra, quando nasceu da Virgem Maria, e também a Bíblia Sagrada fala até mais abundantemente a respeito da sua volta, do seu retorno, ou como nós os crentes chamamos de segunda vinda de Cristo. Então, enquanto isto não acontecer, há uma igreja, há um povo na terra que crê em Jesus Cristo, ama a Ele de coração e procura propagar as suas doutrinas em todos os continentes. No Brasil não é diferente, temos uma forte igreja que tem trabalhado, lutado, esforçado-se, na verdade, para a propagação da boa nova de salvação, que é o tema central da Igreja de Cristo Jesus. Mas enquanto trabalhamos para Jesus, enfrentamos sim os ataques diretivos do Satanás, do diabo, do inimigo e outros tantos adjetivos que são normalmente aplicados ao inimigo de Deus e também da Igreja. Na verdade, ele é o inimigo da humanidade. A diferença é que aqueles dos humanos que já conhecem a Deus pela revelação da palavra do Senhor, sabem identificá-lo e também aos seus ataques, detectar onde estão acontecendo estes ataques. E aqueles que ainda não conhecem devidamente, não têm a luz ainda brilhando no seu coração, na revelação da palavra de Deus, ainda não sabem detectar ou identificar os ataques satânicos. Mas eles existem, não tem como negar. A maldade no mundo só pode ter uma causa, e esta causa é o inimigo de Deus. Afinal, Deus, quando criou todas as coisas, lá em Gênesis, por exemplo, finalizado já a obra da criação, material e também orgânica em todo o planeta e a vida, o Senhor Deus disse, olhando para a sua criação, é tudo muito bom. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Sabemos que por conta da entrada do pecado no mundo dos humanos, estas coisas que foram criadas por Deus muito boas, tornaram-se perigosas, o mundo se tornou realmente uma área de risco para vivermos, para criarmos nossos filhos e estabelecermos a família. Por conta disso, amados, é preciso estudar sobre estas sutilezas dos ataques do inimigo contra a igreja, contra o crente, contra a vida do ser humano de uma forma geral. Então, a lição número 2 já desse trimestre, o segundo domingo deste mês de julho, vamos estudar em nossas igrejas, Brasil afora ou mundo afora, o seguinte tema: a sutileza da banalização da graça. E para falarmos desta banalização, primeiro precisamos definir, ou pelo menos lembrarmos-nos do que seja a graça de Deus. E para isto nós temos um texto clássico, que é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos principalmente a partir do versículo 4 até o 10. Eu faço a leitura para você agora. Por favor, me acompanhe. Diz lá: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão ele, o próprio Deus, de antemão preparou para que andássemos nelas. De novo, o verso 10 que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém.
Duas palavras sobressaem neste trecho, que são as obras, na verdade plural, obras, e também a graça, no singular, única graça de Deus. E quando se diz de boas obras, não são boas obras para merecer a salvação, porque a salvação não é algo meritório, algo que eu vou receber como prêmio por conta da minha dedicação. Aliás, é um engano religioso terrível, antiquíssimo, histórico, estabelecido culturalmente na vida dos seres humanos. Quase todas as religiões apresentam uma lista de comportamentos que o ser humano precisa cumprir para então tornar-se aprazível ou aceitável diante de Deus. Diferente de tudo isso, a graça de Deus, que é, na verdade, a manifestação do amor de Deus para com o pecador, é Deus vindo ao encontro do homem pecador, extraviado, como diz o texto aqui. Estávamos mortos, como diz o verso 1 deste capítulo, em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, estando nós mortos nestes pecados. E a morte na Bíblia Sagrada, é bom que nos lembremos mais uma vez, não significa extinção ou deixar de existir, mas simplesmente a separação entre o ser humano e Deus. A vida, né, que é Deus em relação à sua criatura. Quando se vive separado de Deus, vive-se no estado de morte. Foi o que aconteceu com Adão quando pecou, quando aceitou as sugestões de Satanás, o arqui-inimigo de Deus, como já dissemos, e da humanidade também. Consequentemente, o Adão ficou separado da comunhão com Deus. Estando longe de Deus, separado da comunhão, estão vivendo um estado de morte. Mais uma vez, eu quero ler para você, junto contigo, Efésios 2, verso 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está escrevendo para crente, então disse, vocês viveram no estágio anterior, antes de estar em Cristo, nesta condição de morte espiritual, morte no pecado, separado de Deus, separado da comunhão. E o que fez e o que faz a graça de Deus é exatamente o perdão dos pecados, trazendo a condição única para que o ser humano possa ser novamente ligado a Deus, volte à comunhão com o nosso Deus eterno amoroso. Graça de Deus, então, é este favor que nós não merecemos, que humano nenhum merecia, mas que Deus se dignou em nos dar na pessoa do seu precioso Filho, quando veio, morreu por nós na cruz do Calvário, pagou integralmente o preço da nossa redenção e então hoje nos disponibiliza toda esta bênção, toda esta graça abundante e nos garante o céu como herança. Aleluia! Isso é a grandiosa mensagem que a Igreja de Cristo Jesus foi encarregada de comunicar ao mundo perdido, que hoje precisa urgentemente desta graça. Quando falamos de graça, então, no sentido singular, estamos nos referindo à maravilhosa e única graça de Deus, porque também há o sentido secularizado, popularizado de graça em termos de favor ou de graciosidade ou de mercê. E a Bíblia Sagrada também traz alguns destes sentidos. Mas quando nos referimos aqui à graça, nesta lição, relacionado às doutrinas da salvação, é a única graça infinda de Deus, que muitas vezes na Bíblia ela se funde com o próprio poder de Deus operante em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E muitas questões têm surgido a respeito do assunto ou do tema graça de Deus. Basicamente, são duas escolas de interpretação desde muito tempo atrás, desde muitos séculos, aliás, quase milênios já, de história e de estudos. E alguns queridos irmãos humildes chegaram à compreensão de que a graça de Deus alcança o pecador que está hoje perdido e totalmente depravado no pecado e que esta graça seria irresistível. O pecador tem que aceitar quando então entra em contato com a graça. Esta é uma escola de interpretação. Mas existe uma outra que é também
sobre a graça e diz que a graça de Deus vem ao encontro do pecador, anunciada pelos pregadores, pelos profetas, por todos aqueles ensinadores, palestrantes, enfim, todos aqueles que dão testemunho de Deus para a humanidade. E uma vez anunciada ao pecador, ao ouvi-la, ao ouvir a mensagem da graça, ele tem condições sim de resistir a esta graça. Afinal de contas, há vários textos na Bíblia que realmente dizem isto. Um deles é Atos capítulo 7 e o versículo 51, onde o Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã do Novo Testamento, diz a respeito dos judeus em relação à mensagem de Deus, que pode ser aplicado como um princípio geral. E ele diz lá literalmente: vós sempre resistis ao Espírito Santo. E o que tem a ver o Espírito Santo com a graça? Tem tudo a ver, porque afinal de contas é o Espírito Santo que inspira os pregadores, os ensinadores e os profetas lá do Antigo Testamento. Também foi o Espírito de Deus que os inspirou. Então, Estevão está literalmente denunciando aqueles judeus piedosos que eram religiosos, e ele disse literalmente: vocês estão o tempo todo ouvindo a mensagem, não aceitando. Portanto, há sim esta condição bíblica de que o pecador tem condições, apesar da sua depravação, apesar do seu pecado, ele tem condições sim de dizer, de aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Portanto, entendemos nesta segunda escola de interpretação sobre a graça de Deus em relação à salvação, que ela pode sim ser resistida pelo homem, pelo ser humano. Na prática, nós temos visto isto também acontecer. Não, sem querer ampliar muito e nos aprofundar nesse tema, porque ele é realmente polêmico, antigo e há muitas dificuldades, inclusive, de atenção, quando você coloca de um lado a soberania de Deus e do outro o livre-arbítrio humano, realmente entra o mistério. De um lado, Deus fez tudo o que tinha que fazer em relação à salvação e anuncia esta salvação de graça. E o pecador precisa exercer a sua condição humana de livre, ser livre que é, de aceitar ou rejeitar. Por esse motivo é que pregamos o Evangelho, convidando as pessoas e não impondo às pessoas a mensagem que o Senhor Jesus nos entregou para comunicar. Se você está me vendo e ouvindo e ainda não aceitou a Cristo, meu conselho, não é uma imposição, mas meu conselho é que você abra o coração, aceite a mensagem de Cristo, que é a mensagem da graça de Deus. Feito isto, o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração de forma íntima, te conduzir, abrir o teu entendimento para outras tantas verdades espirituais que estão inseridas no contexto da revelação de Deus para a humanidade. Só tens a ganhar quando abres o coração para Deus, como milhões já fizeram. A graça de Deus, então, é o amor manifestado, revelado de Deus para a humanidade. Glória a Deus por isto. Literalmente, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele diz isto: a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todas as pessoas, ou a tantos quantos creem, porque, de novo, o ser humano tem a capacidade de crer. E em Efésios, que nós lemos aqui, o verso 8, diz, então, relendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Aliás, para sermos bem mais específicos, tudo que temos, o que somos, nossas condições, nossa capacitação, seja ela interna, subjetiva ou externa, em todos os sentidos, é dom de Deus, somos criatura dele, foi ele que nos fez, desde que você acredita, como eu, na Bíblia Sagrada, e desde que você seja criacionista, como eu sou também. Acreditamos que fomos criados por Deus, criados todos, homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus, e vivemos uma vida de comunhão com ele, desde que aceitemos a Cristo e pautemos as nossas vidas pelo ensino que ele nos trouxe através da sua bendita palavra. Então é pela graça, mas mediante a fé. A graça é a mão de Deus que se estende para salvar. E a fé é uma humana que se estende para receber, para aceitar essa graça oferecida de graça, apesar da redundância. Lemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que tantos quantos o receberam, aleluia, deu-lhes o poder, a condição de serem
filhos de Deus. Portanto, a salvação é de graça, ela é oferecida de graça, custou um alto preço para quem a conquistou, que foi Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,18 e também 19, que não foi com ouro e prata que fomos comprados ou resgatados ou redimidos da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Então o preço que foi pago foi o sangue derramado do Senhor Jesus, nosso Salvador. Portanto, amados, nós não podemos banalizar ou menosprezar ou tornar comum essa preciosa e maravilhosa graça. É a dádiva da salvação, é o amor de Deus derramado em nossos corações, como também escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 8. É dom de Deus, diz Paulo, então, em Efésios 2 e 8. E muito já se discutiu se ele está falando aqui do dom, da fé como dom ou da salvação como dom. Tanto faz, na verdade, né? Porque efetivamente a salvação foi providenciada graciosamente para o pecador quando Cristo Jesus pagou o preço dos nossos pecados, como a Bíblia exaustivamente nos ensina a partir já das profecias do Antigo Testamento que profetizavam, falavam de um Messias vindouro para morrer, para pagar o preço da redenção e abrir o caminho para o céu para aqueles que queiram ir para lá, para a presença de Deus, morar em comunhão, viver em comunhão eterna com o Pai Celestial. Mas a fé também não deixa de ser por conta de que, como dissemos, somos criatura de Deus. Foi Ele que nos fez com a capacidade de crer. Foi Ele que nos condicionou assim. Então, tudo realmente vem dele. Só que o pecador tem a capacidade de, ao ouvir a mensagem, como já dissemos, ele resistir ou então aceitar. Ele pode dizer sim para a graça de Deus ou pode dizer não. Porque, como vamos dizer mais uma vez, acreditamos que o ser humano tem sim o livre-arbítrio para várias situações, várias circunstâncias da sua vida. E eis aqui uma delas, que é aceitar ou rejeitar a mensagem de Deus. É verdade que nós não temos algumas liberdades de várias escolhas na vida. Você não escolheu, por exemplo, em que família nascer, você não pôde escolher o seu nome. Hoje até pode mudar o nome depois de nascido de algum tempo, mas inicialmente são os pais que têm essa prerrogativa e não você quando nasceu. E assim os seus pais também não tiveram e aí por diante. Então nós temos livre-arbítrio sim, ainda preservado em relação a alguns fatores, como por exemplo decidir espiritualmente se eu quero servir a Deus ou não. Isso é uma prerrogativa dada por Deus e Ele nunca vai ferir esta condição que Ele mesmo nos deu, mesmo nos criou, porque senão iria contra Ele mesmo. E Deus é perfeito e jamais fará isto. Certo, meus queridos? Então esta lição escrita, nosso roteiro de estudo, primeiramente vai falar sobre essa compreensão da graça, como dissemos. E o que é a graça? Esse favor, esse amor de Deus derramado em direção ao pecador, oferecido gratuitamente à salvação. É um ato da divina bondade, da soberana bondade de Deus que quer salvar, que deseja salvar a todos, a todos. Há uma compreensão equivocada, naturalmente, de que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele pagou o preço e comprou o direito de salvação só para algumas pessoas eleitas, ou a chamada graça restritiva, ou expiação restritiva. Vai ser direcionada a um grupo seleto apenas, mas nós não cremos assim, porque, baseado na Bíblia Sagrada, João 3,16 diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escrevendo a Timóteo, capítulo 2, aliás, da primeira carta, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro também, dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, todos são destinatários da mensagem da graça de Deus infinda, comprada por Jesus Cristo. Esta graça maravilhosa está em Cristo Jesus revelada, como já dissemos, está disponível a todos. Por que todos não são salvos então?
porque, repetindo, o homem tem livre-arbítrio. Alguns ouvem e aceitam, outros ouvem, negligenciam, ou adiam, ou até mesmo rejeitam. Que não seja o caso de ninguém que me ouve agora. Aceite, porque este é o único meio de um dia estarmos com Deus definitivamente na sua presença e em comunhão na eternidade. A graça nós não merecemos. Por definição básica, graça é o favor que eu não mereço, mas que Deus me dá, que Deus me deu e eu aceitei. Todo presente é preciso ser aceito pelo beneficiário. Você e eu somos beneficiários da graça de Deus. Então eu já aceitei, espero que você o aceite também. Glória a Deus. Outro tópico a ser estudado sobre a graça nesta lição é graça no contexto bíblico, porque a graça, como já dissemos, é uma necessidade. Uma das doutrinas mais bem definidas na Bíblia Sagrada é exatamente esta da necessidade que o pecador tem da graça de Deus, porque ele pecou na pessoa e representante legal da humanidade, que foi o primeiro casal, o primeiro homem, Adão. Consequentemente, a raça humana toda ficou contaminada por conta do pecado. E por falar em contaminação, nós que estamos passando ainda por uma pandemia, sabemos muito bem o que isso significa, não é verdade? Por exemplo, em Romanos capítulo 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 5 e 12 da mesma carta, Paulo esclareceu também que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo que todos pecaram, ou seja, o pecado passou a toda a humanidade. E uma vez que essa condição de pecador se faz presente na vida intrínseca de cada ser humano que já nasceu ou nascerá neste planeta, é preciso que algo ou alguém de fora da humanidade, de fora da terra, como foi o caso de Jesus Cristo, viesse e oferecesse a condição para a salvação. Isto é a graça de Deus, a graça que desce, aleluia. Não é o ensino das religiões que apresenta o homem num esforço titânico de baixo para cima para tentar alcançar Deus. Não, é Deus que desce, que ouve o clamor, que entende a necessidade e oferece a sua graciosa mão divina, chamada na Bíblia de graça. Aleluia. Aí está a necessidade da graça. E a extensão da graça, mais uma vez reafirmamos, é para todos, não é para alguns apenas que selecionados previamente de uma lista que o Senhor Deus havia pretensamente teria lá na eternidade, dizendo, não, este está na lista, este aqui, indicando algumas pessoas apenas. Não. Todos são destinatários da graça, mas é preciso, como já dissemos também, que este ser humano aceite esta graça. Outro tópico a ser estudado é a graça no contexto da Reforma Protestante. Você sabe que lá no século XVI, cansados que estavam muitos irmãos de verem tantos desvios doutrinários, a igreja corporativa daquele tempo, totalmente desviada do propósito original, contaminando várias doutrinas, e uma das doutrinas bíblicas que estava sendo deturpada fortemente era a questão da graça, onde se pregava a salvação meritória, por méritos, por obras. É por este motivo que nós usamos Efésios capítulo 2, que diz, é pela graça, para que ninguém se glorie, como diz na sequência. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Obras na Bíblia são ações humanas para merecer alguma coisa. A salvação não é obra meritória. Não existe meritocracia relacionado à salvação de ninguém. Ninguém vai chegar ao céu e dizer, eu mereci, eu fiz por merecer, eu fui melhor do que fulano, por isso estou aqui e ele não veio. Jamais, porque tudo é pela graça. Então, no contexto da Reforma Protestante lá do século XVI, um dos tópicos abordados, dos temas discutidos por Lutero e outros, foi exatamente isso. Sola gratia, diziam eles, ou seja, é só pela graça, e não por obras, e não por pagar alguma coisa em termos de dinheiro, porque estavam vendendo as famosas e famigeradas indulgências, que era o perdão divino a preço de alguma coisa, onde a pessoa então depositava uma oferta no gasofilácio ou diretamente lá na igreja,
as autoridades religiosas emitiam um certificado de perdão e aquele sujeito ou aquela sujeita estava garantida para o céu. Não é assim que a Bíblia Sagrada ensina. É preciso aceitar o perdão de Deus com base no sangue de Cristo e só isso. E nada mais. Tudo que vier depois em formas de obras, como diz o próprio verso 10 que nós lemos aqui, são boas obras para manifestar, para declarar, para confirmar ou evidenciar que eu já sou salvo, não para alcançar a salvação. Então, o crente em Jesus Cristo, quando ele faz algo bom, seja para a comunidade que ele vive, ou para o mundo, ou para a sociedade, é por conta de que ele já é salvo e está na condição de testemunhar. Lá em Mateus capítulo 5 e 16, o Senhor Jesus disse: brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Nossas boas obras, repetindo, é para provar que já somos salvos, não para sermos salvos ou encontrar um melhor posicionamento ou melhor status no céu. Não. É bem verdade que você que é crente sabe que existe também o tribunal de Cristo, onde os crentes serão galardoados, é verdade. Mas nós não trabalhamos primeiramente por isso, e sim por amor a Cristo e porque a graça de Deus está em nossa vida, que era a compreensão plena do apóstolo Paulo, por exemplo. Glória a Deus. A restauração, então, da doutrina da graça para lá no século XVI começou exatamente naqueles tópicos discutidos pelos reformadores, que depois ampliou-se para o mundo todo e chegou até hoje. Reafirmamos realmente e com muita seriedade e muita ênfase que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Esta doutrina, graças a Deus, está sendo restaurada. Amém. Finalmente, amados, falemos da graça no contexto contemporâneo, a graça que não deve ser barateada. Quando nós falamos como tema da sutileza, da banalização da graça, é o fato de que muitas pessoas não estão valorizando devidamente a graça de Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6 e também 2 Coríntios capítulo 6, fala a respeito disso. Em 2 Coríntios 6, ele diz no verso 1 que nós devemos receber a graça não de forma inútil, mas sim valorizar verdadeiramente. E em Romanos 6, ele diz: recebestes a graça, então não viva em pecado, como se a graça fosse uma espécie de salvo-conduto para pecar. Jamais. O crente em Jesus Cristo precisa cada dia esforçar-se por uma vida realmente de santidade. Veja o que ele diz aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Diz ele: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele já morremos? Então a graça de Deus realmente nos leva a uma vida de santidade. E no verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, não dominará sobre vocês, pois não estáis debaixo mais da lei, e sim da graça de Deus. Quem vive debaixo da graça, vive acima do pecado, vitorioso contra o pecado. Isto é, viver a vida numa graça abundante, sabendo valorizá-la. Mas baratear a graça ou banalizar a graça é viver de qualquer maneira, como se Deus realmente não se interessasse com isto. Ele se interessa, sim. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos têm causado na sociedade, disse alguém, um autor deste comentário na nossa revista. E aparentemente, amados, é uma realidade. A graça de Deus na vida de muitos crentes não está mais influenciando as pessoas para saírem do pecado e virem para a santidade, para a salvação em Cristo. Isso é lamentável porque a graça vivida por alguns está muito diluída, está muito barateada, banalizada, mundanizada, relativizada. Isto que é baratear a graça. Deus nos ajude para que tenhamos verdadeiramente e bem presente o valor da graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta 7:23, ele fala a respeito do seguinte: fomos comprados por bom preço, diz uma versão. Preço. Cristo pagou o preço devido. Paulo foi um defensor do evangelho da graça valorizada. O valor é alto para Deus, então não podemos baratear, diminuir
ou viver relativizando as coisas neste tempo tão complexo, difícil que vivemos, mas vai valer a pena se nós continuarmos firmes na graça. Que Deus nos ajude para valorizarmos tudo aquilo que Deus nos deu. Como diz um cântico que ainda cantamos em nossas igrejas, quero que valorize o que você tem. E o que é que você tem? Você que já é crente em Jesus. Você tem a graça de Deus que Ele te deu gratuitamente. Então, não é porque é de graça que ela é barata. Não torne a graça de Deus banalizada. Não deixe isso acontecer. Viva a vida real de Deus. Pague o preço, como diziam os pregadores antigos. Não quer dizer que você vai comprar o favor de Deus, mas sofra as consequências. Leve a sua cruz, ainda que seja com sofrimento, mas sirva a Deus valorizando a graça profunda, o valor que Deus em Cristo Jesus viu na sua alma. Viva à altura desta dignidade, aleluia, com que Deus te dignificou, ou melhor, te presenteou, a graça de Deus. Então que esta graça abundante continue reinando em seu coração para não seres um escravo do pecado. Amém.